Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do PET Volume 3. Hoje nós vamos estudar Geografia. Estamos na semana 1, página 75. E hoje a nossa unidade temática é Mundo do Trabalho. Nosso tema é a interdependência entre a cidade e o campo. Vamos fazer a leitura do PET para fazer a interpretação do texto a seguir? Vamos lá. A interdependência entre a cidade e o campo. A cidade e o campo apresentam características próprias bem diferentes, porém possuem uma relação de interdependência muito próxima. Na cidade, o espaço geográfico apresenta muitas construções, grande concentração e movimento de pessoas e veículos, e a maioria das atividades econômicas realizadas está relacionada ao comércio, aos serviços e às indústrias. No campo, predominam os elementos naturais, como rios, formações vegetais, há menos concentração de pessoas e as construções geralmente são mais afastadas umas das outras. As atividades econômicas desenvolvidas nesse espaço normalmente estão relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Conforme destacado, eles são interdependentes. Os moradores do campo dependem dos serviços e produtos fabricados na cidade, assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no campo. A produção, a distribuição e a comercialização de mercadorias são o resultado da interação entre os campos e as cidades e envolve vários trabalhadores empregados nos três setores da economia apresentados abaixo. Então, aqui nós temos setor da economia e aqui nós temos as atividades. Vamos ver um pouquinho? Setor da economia, nós temos três. Nós temos o primário, o secundário e o terciário. O primário, vamos ver as atividades do primário. É composto pelas atividades econômicas comumente realizadas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Secundário é composto pelas atividades relacionadas à transformação industrial e à construção civil. E terciário reúne as atividades de comércio e prestação de serviço. O trabalho no campo e na cidade. No campo, espaço rural, o trabalho está diretamente relacionado às atividades de cultivo da terra, agricultura, de criação de rebanhos, que é a pecuária, e ao extrativismo. Essas atividades evoluíram ao longo do tempo graças às novas tecnologias. Muitos instrumentos são utilizados para o desenvolvimento das atividades no campo. Alguns instrumentos rústicos, como o arado feito de madeira ou o ferro movido por tração animal, ainda são utilizados até os dias atuais em pequenas propriedades. Atualmente, outras tecnologias têm sido utilizadas para preparar a terra, plantar e colher. Na pecuária, ou seja, na criação e reprodução de animais destinados à produção de alimentos e matérias-primas, também ocorre a utilização de novas tecnologias. A chegada da tecnologia no campo reduziu os postos de trabalho. Apesar de esses espaços, campo e cidade, apresentarem características diferentes, segundo dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, de 2015, a maior parte da população brasileira reside no campo. Nas cidades, as principais atividades econômicas realizadas são as ligadas ao comércio e à prestação de serviço, como, por exemplo, de serviços. Temos bancos, administração pública, clínicas médicas e etc. Há também, em muitas cidades, atividades industriais nas quais são produzidos alimentos, automóveis, vestuário e etc. A tecnologia é também utilizada nas atividades das cidades e tem alterado as relações de trabalho.
Muitas atividades são substituídas por máquinas, como, por exemplo, o trabalho em agências bancárias que foi reduzido pelos caixas eletrônicos. Tanto na cidade quanto no campo, a ciência e a tecnologia vêm proporcionando mudanças de maneira de trabalhar. Vamos às atividades? Número 1. Observe a tirinha e responda. Por meio do trabalho no campo, surgem vários produtos vindos do cultivo da terra e da criação. Nós temos aqui pecuária, criação de animais. Então, nós temos aqui alguns animais, certo? E a agricultura, cultivo da terra. Letra A. Quais são as atividades econômicas realizadas no campo? B. Quais produtos o campo disponibiliza para a cidade? 2. Observe as imagens. Elas representam formas de trabalho realizadas na cidade. Então, aqui vocês vão observar essa imagem, as pessoas, a vestimenta, se elas estão com pressa, se elas estão a passeio. Vamos fazer aqui a análise dessa imagem. A partir da observação de uma cidade, marque as alternativas que apresentam possíveis formas de trabalho realizada. Vocês acham aqui que nessa imagem tem produção de grãos, atividades industriais, criação de rebanhos, atividades comerciais, serviços médicos, serviços bancários? Aqui vocês podem marcar mais de uma alternativa, ok? De acordo com a observação de vocês nessa imagem. 3. Agora é a sua vez de refletir sobre o seu local de vivência e responder as questões. Letra A. No município onde você vive, predominam características do espaço urbano, que é a cidade, rural, que é o campo, ou uma mescla entre campo e cidade? B. Quais as formas de trabalho realizadas por seus familiares? Elas te levam a constar que tratam-se de atividades comuns ao campo ou à cidade? Bons estudos e até a próxima aula!